Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casale IT e no vídeo de hoje eu quero falar sobre vale a pena adquirir um novo Arduino Uno Q? Então eu vou responder algumas perguntas e dependendo das características do seu projeto, suas intenções, você vai poder ter uma noção se vale ou não a pena. Então eu tenho aqui a nova placa, né, o Arduino Uno Q, versão de 2 GB. E acho que o primeiro ponto importante é falar uma situação que realmente vale a pena. Então, vamos supor, você aí é apaixonado por Arduino, gosta do Arduino, do projeto. Então, obviamente essa placa ela vai servir porque ela vai ser um hobby, uma opção de estudo. Então, definitivamente, você vai querer ter acesso a essa placa. Também pode ser que você esteja interessado no chip da Qualcomm, porque não é fácil trabalhar com esse chip no modo tão acessível quanto no Arduino. Portanto, se você tem interesse em desenvolver para essa placa, para o chip da Qualcomm, também é uma excelente opção, uma excelente placa para fazer esse tipo de estudo e desenvolvimento. Agora, uma segunda pergunta que eu acho que muitos podem ter dúvida, principalmente porque o Arduino Q ele possui tanto um microprocessador quanto um microcontrolador. Então, o Arduino Uno Q ele substitui um Arduino normal, seja ele o R3, o R4 ou como esse R4 mínima, ele substitui, ele é algo que veio para dar fim aos anteriores? E a resposta aqui é não. E por que que eu digo que é não? Porque o Arduino Uno Q, ele é mais um SBC, né, um Single Board Computer, mais um computador do que um microcontrolador. Então, o Arduino que nós conhecemos até hoje, eles são todos voltados a serem microcontroladores, fazer aquele papel bastante específico, com as limitações óbvias de não poder rodar no sistema operacional, nada do tipo. Agora, quando nós falamos do Arduino Uno Q, nós estamos falando de um computador, um pequeno computador que, embora ele tenha, né, o STM32, é basicamente um auxiliar para a placa. Então, você não vai pegar um Arduino Uno Q para criar um projeto para acender LEDs ou controlar um ou dois motores ou sensores. Até porque esta placa ela sempre vai estar ligada com o microprocessador. Então você vai ter um consumo de energia muito alto. Você não consegue usar somente o STM32 desta placa e não ligar o Qualcomm microprocessador geral. Então essa placa ela fornece o SP32 e esses GPIOs aqui somente para conveniência, para você trabalhar ambos em conjunto. Então a resposta ele não substitui. E se você tem um projeto onde você só quer controlar sensores, fazer projetos mais simples, alguma automação, você vai sim continuar utilizando o Arduino padrão. Agora, caso você queira levar a um nível diferente nos seus projetos, onde você vai querer fazer uso de um processamento mais intensivo, talvez um uso de inteligência artificial, se criar um robô que anda sozinho, identificando objetos, aí sim a placa do Arduino Uno Q ela vai ser necessária. E obviamente o preço, né? Não faz sentido você usar recursos limitados aqui do microcontrolador apenas numa placa que custa mais o dobro do preço do que o Arduino Uno. Então, ela não substitui o Arduino Uno, continua sendo aí uma opção extremamente interessante. Até mesmo pelo fato do Wi-Fi, porque nós temos o Arduino Wi-Fi, que vai prover aí todas essas necessidades. E uma outra
Uma outra questão é o preço, né? Então, quando nós falamos de preço, porque é uma placa de um SBC, e nós sabemos que SBC nós temos centenas hoje em dia, principalmente o Raspberry Pi, que seria aí a mais formal, o início de todas elas. Então, se nós formos fazer a comparação de preço, custo-benefício, vale a pena uma placa Arduino Uno Q? Então, para fazer essa comparação, eu vou pegar aqui um Raspberry Pi 4, tá? Então esse aqui não é nem o 5, que o meu 5 está num case, tá difícil para tirar, então vou usar esse Raspberry Pi 4. Então, obviamente, se nós olharmos aqui, você vai ver que o Arduino Uno ele é menor, obviamente porque ele não tem as saídas aqui de I/O, né? Quanto a preço, quando nós comparamos o preço de um Arduino com um Raspberry Pi, eu vou falar valores em euros, porque é como ele é vendido na Itália oficialmente. Então, na Itália ele é vendido aproximadamente 47 euros. Um Raspberry Pi 5, tá? Não é nem o 4, o 5 de 2 GB, que seria o equivalente a esse, ele vai custar aproximadamente 53 euros. Então, você vai pagar 5 euros a mais pelo Raspberry Pi 5 ao invés do Arduino Uno Q. E só que você tem uma diferença logo de cara, que o Arduino Uno não possui I/O. Então você é meio que obrigado a já adquirir um hub USB. Então esse valor já vai aumentar. O Raspberry Pi, se for o 5, você vai precisar no máximo aí de um conector mini HDMI para HDMI, mas vai ser mais barato. Então você tem que considerar um pouco que você precisa disso. Até questão de espaço é interessante, porque embora o Arduino Uno Q seja menor do que o Raspberry Pi, no momento que você faz essa conexão, pelo menos na bancada para teste, o tamanho dele já acaba ocupando mais espaço, mais trabalhoso do que um Raspberry Pi. Num projeto, quando está implementado, provavelmente você só vai deixar ele, então você tem economia aí de tamanho. Questão de processamento quando comparado com o Raspberry Pi. O Arduino Q ele usa uma arquitetura um pouquinho mais antiga, que é um ARM Cortex A53, enquanto que o Raspberry Pi 4 e 5 eles já usam tecnologias mais avançadas. O Raspberry Pi 4 usa o ARM Cortex A72 e o 5 usa o ARM A Cortex 76. Então, ambos Raspberry Pi, o 4 e o 5, eles têm um poder de processamento melhor e maior que o Arduino Uno Q. Eu até venho utilizando o Debian dele e realmente você não consegue utilizá-lo como um sistema operacional que poderia substituir aí um PC no dia a dia. Tá? Você vai ter problemas para assistir vídeos no YouTube, esse tipo de coisa. Enquanto que o Raspberry Pi 4 fica ali no meio termo e o 5 ele permite realmente que você consiga fazer trabalhos aí do dia a dia de forma até que muito interessante e ele pode substituir um PC sim. Então a questão de custo-benefício, o Arduino Q não é a melhor opção se você precisa de mais processamento. Porque nós temos também muitas placas chinesas, né, o Orange Pi, que tem placas mais fortes que o Raspberry Pi. Temos todas as questões do Radix, a Banana Pi, tem muitas opções que tem um custo mais benefício. Mas aí a questão aqui é ser um Arduino mesmo, né? Então ela é a melhor placa, a melhor SBC? Não, não é e nem tem o melhor preço para isso. Você consegue placas melhores por melhores preços, mas como eu disse, você pode
querer gostar. E também tem outro ponto importante, neste estágio de desenvolvimento, essa placa foi lançada há muito pouco tempo, isso vai mudar com o tempo, aconteceu com o Raspberry Pi 5, que é a questão de módulos e suporte a essa placa. Então, atualmente nós temos apenas um Debian que roda aqui e ele é meio limitado a isso. Se você olhar nessa parte inferior, nós temos esses headers aqui de alta velocidade, mas nós ainda não temos módulos para utilizar. Então, o que acontece é que o Arduino Uno Q, ele vai com o tempo começar a ser desenvolvido. Provavelmente a comunidade vai começar a criar outros sistemas operacionais, vai fazer outras customizações, talvez a gente consiga ter um Home Assistant, um RetroArch, tudo rodando nele. Nós começaremos a ter esses módulos, provavelmente nós vamos conseguir ligar de forma que outros tipos de displays, câmeras, outros dispositivos, nós vamos conseguir muitas melhoras nesta placa, talvez mais I/O, como nós temos com o Raspberry Pi. Então a questão é esperar. Nesse momento também você tem que considerar que você vai pegar essa placa e você não vai ter muita opção além do Debian que vem aqui instalada nela. Então, o último ponto que eu queria falar é que também você tem, né, esse STM32 aqui, que é o microcontrolador, e vale dizer que esse microcontrolador da STM é muito popular e você consegue facilmente, se você quiser somente um microcontrolador STM32, você consegue comprar no AliExpress placas como essa daqui, que até eles chamam de Black Pill, que vem com STM32. Nesse caso ele é mais fraco do que a do Arduino, mas você tem outras placas que vem com o STM32 que você pode comprar e fazer uso direto. Essas placas são muito baratas, algumas delas você paga aí 2, 3 dólares por placa. Mas é só um anexo aqui. Então, esses são os tópicos que eu queria listar nesse vídeo. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar uma visão geral das opções, dos recursos, o que já existe disponível no Arduino Uno Q. É uma placa boa, eu não me arrependo de ter comprado, até porque eu sou um fã aí do Arduino e eu tenho interesse em estudar essa placa mais em detalhes. Mas, quando você for fazer um projeto, tiver que fazer uma melhor validação se essa placa é para você, espero que eu tenha conseguido cobrir os tópicos principais aqui para ajudar você na escolha do Arduino. Então, para o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!